Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está assistindo esse vídeo, tem um tempo que eu não gravo vídeo aqui para o LinkedIn e eu estou gravando esse por conta do texto que eu publiquei lá no blog, no meu blog, no blog semântico, e que ele começou como uma tradução do trabalho que o André lá do WordLift gerou, né, baseado também no trabalho de outras pessoas. Então é um tipo de artigo e que também gerou uma ferramenta que eu valorizo muito porque ele é um trabalho coletivo, né? Muitas pessoas pensando sobre o assunto, então que gerou um novo conhecimento que também é importante e que eu vi que na nossa comunidade de SEO aqui do Brasil gerou algumas dúvidas assim e até uma falta de compreensão que eu entendi uma coisa e via que o pessoal estava entendendo outra. Então eu resolvi contribuir para esse assunto, né? Então eu escrevi esse texto. E qual foi a descoberta principal ali, né? O conceito do fan-out, né? Que no meu entendimento ele é uma maneira que o Gemini em específico, e a gente entende que outros agentes que geram respostas para nossas perguntas têm ou comportamento igual ou comportamento parecido, que é de tentar validar ou encontrar referências e fontes, seja na base de treinamento, ou validar isso numa busca na web, primeiro tentando, vamos dizer, dissecar a pergunta que a gente faz, né? Tentar entender ali quais são os componentes principais, as entidades, as relações, os assuntos, os conceitos, e aí fazer buscas, seja interno ou externo, né? Ou dentro do treinamento ou para fora, para tentar encontrar as fontes mais relevantes, né? As informações mais confiáveis. Então ele faz essa, vamos dizer, ida e vinda nas bases para tentar entender, primeiro disseca, depois tenta entender, né, validar essas informações, e nessa busca ele está sempre validando o que ele encontra, né, e tenta fazer essa correlação para finalmente ter uma base sólida para conseguir gerar a resposta, né? E ali, e até acho que esse é o conceito da ferramenta que o André criou, que é uma ferramenta que consegue simular esse fan-out e aí dar dicas muito importantes para a gente, para conteúdos que a gente publicou na web, para ver se o nosso conteúdo está realmente respondendo essas perguntas possíveis. E aí o fato para quem cria conteúdo não é responder aquelas perguntas em específico, mas tentar entender que tipo de pergunta é aquela, qual seria a necessidade de informação que uma pessoa que faz um tipo de busca daquela, não é a busca específica, mas o tipo de busca, para conseguir responder grupo de perguntas ou gerar dados e informações que respondam perguntas dentro daquele tipo de pergunta. Mas aí a minha contribuição com isso, né, e um estudo que eu fiz em uma base que eu mesmo criei para estudar tanto a recuperação da informação com LLM, RAG, IA, outras ferramentas de busca, para tentar achar nessa minha base referências sobre esse tipo de questão, né? Citação de fan-out, questões parecidas, etc. e tal. Eu descobri que outros estudos falam da criação de uma base, engraçado, uma base semântica e estruturada, não só de conteúdo, mas de informações e dados que ajudam um sistema de recuperação da informação ou de geração da informação que consiga navegar por essas estruturas que você criou, né, e entender o todo, né, e também conseguir recuperar as partes
e usar isso como fonte para validar se esse conteúdo é um conteúdo de relevância, etc. e tal. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu vou criar um projeto, a primeira coisa, isso já valia para antes, vale mais para agora, se eu analisei o domínio do conhecimento, se eu fiz um estudo dos temas, subtemas que eu vou tratar, né, que tem a ver com o meu produto, com o meu serviço, com a minha ideia, qualquer coisa, eu não posso fugir disso. Né? Se eu vou fazer um conteúdo sobre, eu sempre dou esse exemplo, de carros elétricos, e eu começo a falar sobre avião elétrico, e o meu serviço é sobre carros elétricos, apesar de estar no mesmo domínio do uso da eletricidade como combustível, digamos assim, um avião ou outro é carro, e eu vou confundir. Pode ser o mais próximo possível, mas eu já não estou me ajudando. Né? Quanto mais como acontece hoje em dia, quando a gente faz estudos de palavra-chave por volume, e aí vai entrar em assuntos, por exemplo, que estão bombando na mídia, e que não tem nada a ver com o nosso conteúdo, com o que a gente vende, com o que a gente entrega, e isso atrapalha muito. Então, estruturar muito bem semanticamente o que a gente vai dizer no projeto de conteúdo, num site, no e-commerce, tem cada vez mais importância. Então, e aí isso é uma ideia e um caminho que eu venho pensando quando esse LLM faz essas perguntas, esse fan-out, ele além de olhar na base dele, que já está estruturada, ele vai na web, né, e aí procurando conteúdos que ele já tem ideia que é relevante, ou conteúdos que tem base de domínio, um domínio relevante, já conhecido, ou então, dependendo da pergunta, conteúdos novos, né, com informações mais novas. Então, tudo para tentar validar, né, para conseguir entender essa informação. Então, quanto mais estruturadinho a gente tiver, né, dentro do domínio, tudo, né, concatenado, mais fácil a gente torna a vida para fazer parte dessas respostas a essas perguntas. Né? E aí isso gera uma mudança, né? E eu nem preciso falar que o conceito de uso de palavra-chave, busca de volume, qualquer coisa dessas estratégias já deveriam ter morrido há muito tempo. Né? Quem ainda depende nisso, eu entendo o porquê. Né? Não estou aqui para condenar ninguém, mas a gente sabe que isso já deveria ter morrido quando o algoritmo virou semântico. Então, na geração de informação, na troca da recuperação da informação por geração de informação, não faz sentido nenhum mais. Nenhum. Né? Então, essa ideia de você conseguir descobrir quais são as possíveis perguntas que um agente desse faria e conseguir entender quais são os tipos de pergunta, né? Como é que você pode responder aquelas dúvidas, que é a mudança principal que eu acho que esse tipo essa descoberta, e essas ferramentas, essa é a primeira, que vão vir outras, óbvio, para a gente entender como é que um agente desse gera informação e o que a gente tem que mudar no jeito que a gente faz conteúdo, ou gera dados, ou gera informações para publicar na web, para que a gente consiga também ter presença, né, e ser citado nessas respostas. A gente sabe que o tráfego vai cair, já caiu, né, muito forte em quase todos os mercados, né, que hoje em dia a gente vai ter que ser muito mais perfeccionista na parte da otimização do SEO, então tirar cada vez mais de todo o clique que a gente recebe, né, conseguir gerar muito valor para essa galera que chega no nosso site. Então, conseguir ter mais conhecimento, mais informações de como esses agentes entendem que o nosso conteúdo é relevante para criar ali a referência para a gente. É importante ter esse suporte, é muito bom. Então é isso, quando a gente consegue entender
quais são essas possíveis perguntas, a gente consegue ser proativo, né? Ao invés de ficar tentando supor o que é, né? Tentando descobrir, a gente tem pelo menos um caminho para fazer uma otimização de mudar ou de criar novos conteúdos dentro daquele mesmo conteúdo, novas sessões, né? Responder novas perguntas, de uma forma mais focada. Então, tu consegue pegar aquelas respostas ali, tá, eu vou responder esse tipo de pergunta. E responder no conteúdo, né, fazer o update e testar, né, dar um tempo para esse conteúdo ser varrido e entender se realmente isso teve uma mudança, né. Hoje em dia a gente não tem ferramentas que conseguem auxiliar a gente no entendimento, na resposta das pessoas. Eu acho que dificilmente a gente vai ter isso. Mas nós mesmos conseguimos fazer testes nos agentes lá no Gemini, no ChatGPT, no Claude, enfim, qualquer um, e validar isso, ver o que ele está, né, se ele está recuperando o teu conteúdo depois que você modificou e tentando aprender com isso. Então é isso, eu quero convidar vocês a ler essa tradução que eu fiz, as contribuições que eu fiz também nesse artigo. Lá tem o link do artigo original do Andrea, tem a ferramenta que ele criou. Então, eu convido vocês a dar uma olhada e qualquer coisa, chama aí, a gente vai conversando. Um abraço.